Olá, queridas almas, sejam muito bem-vindas ao nosso canal de espaço de cura, de conhecimento e de expansão. Então, hoje nós vamos aqui aprofundar um assunto que transforma vidas, né? Que é sobre a constelação familiar e como ela funciona, né? É, porque muitas pessoas às vezes me perguntam, né, como que funciona a constelação familiar. Então, se você já conhece, ou nunca ouviu falar, ou já conhece um pouco, fica aqui comigo nesse vídeo, né? E se você ainda não me segue, se inscreve no canal, né? Compartilha com outras pessoas que gostam desse assunto, que com certeza, né, vai esclarecer o que é preciso. Então, nós vamos conversar um pouco sobre a origem, quem trouxe, né, a constelação familiar, né? Então, o pai da constelação familiar é Bert Helling, né? É uma visão sistêmica de maneira muito simples, né? Ela acontece tanto individual, né, como em grupo, tá? E o que é a constelação, familiar, né? Então ela é uma abordagem terapêutica, né, ela é sistêmica que observa, os vínculos, né, a vida, os vínculos, né, como a gente forma esses vínculos, tá? E ela é uma parte também, assim, eu digo tão simples, né, e ao mesmo tempo tão profunda, né? E a gente nunca está sozinho, a gente sempre, né, tá ligado, né, a esse grande sistema, porque, né, a nossa família, ela faz parte, né, de um grande sistema, né, como diz uma amiga minha, nós somos uma grande teia, quando né, se mexe naquela teia, toda a teia, ela se mexe também. Então o nosso sistema familiar, ele influencia, então, em todos os comportamentos, né, escolhas, né, emoções e muitas vezes em nosso destino, né. Então, quando há essas desordens, né, nesses vínculos, né, como as exclusões, né, as dores não elaboradas, não olhadas, né, não ressignificadas, os traumas, os segredos, as lealdades invisíveis, né, isso pode, então, gerar as repetições, né, porque eu sempre digo que, a fruta nunca cai longe do pé, né, então a gente repete não porque a gente quer, porque a gente é fruto, né, daquela árvore, né, os nossos pais são as nossas raízes, né, e nós vamos nos desenvolvendo, né. E por isso que geram muitas vezes bloqueios, né, que atrapalha, né, toda a nossa vida, né. Então, alguns pontos, assim, explicativos que eu quero trazer aqui, para esclarecer um pouco mais, porque a constelação, ela sempre nos traz o inconsciente, né. Tudo aquilo que a gente não sabe, né, então o inconsciente familiar, né, ele atua mesmo sem saber certas e conhecer certas histórias, né. Então, a constelação ela traz luz àquilo que estava oculto e que estava em desordem, né. Então, muitas vezes, a gente repete padrões lá da nossa bisavó, tataravó, e a gente nem sequer tem conhecimento ou entendimento, né, dessa história. E isso é muito comum, né, porque a gente tem um campo, né, chamado, morfogenético e a gente sente e percebe as coisas através desse campo. Por isso que a gente muitas vezes repete, comportamentos, doenças que não são nossas, né, mas que estão dentro desse campo morfogenético, né. Então, a origem da constelação, como Bert Helling trouxe para nós, né, quem foi Bert Helling, né? Ele foi um filósofo, ele foi um teólogo, né? E um terapeuta alemão, né? Então, Helling,
ele estudou profundamente as dinâmicas humanas, as relações familiares, as raízes, né, das dores, né, que se repetiam, né, ele que trouxe tudo isso, assim, na observação dele. Então ele percebeu algo fundamental, tá, que todo o sistema ele busca por um equilíbrio, por um pertencimento e ordem, né. Então ele que trouxe e estudou e observou, né, tudo isso, né. E ele chamou esses princípios de as ordens do amor, né. Então o pertencimento, né, ele diz assim: "Todos têm o direito, né, de fazer parte, não importa o que aconteceu". E isso é muito comum acontecer, vamos usar um exemplo aqui, um casal que se separa, e esse casal tem filhos. E aí, ou o homem ou a mulher, né, vai casar de novo. Se aquela nova companheira excluir, já houve um problema no sistema, porque ela pertence, ela veio antes, né. Então assim, é muito importante a gente saber, né, essas ordens para a gente organizar a nossa vida, porque eu sempre digo, né, quando tu conhece a pessoa, essa pessoa já tem um filho, uma filha, ela faz parte, ela veio no pacotinho, então aceita, né, não adianta rejeitar, se tu rejeitar, vai vir mais do mesmo, né. Então essa ordem, ela existe, né, essa hierarquia natural do sistema, não tem como quebrar isso, né. E o equilíbrio também, né, entre o dar e o receber, né, nas relações. Esse movimento eu vejo, assim, que precisa acontecer muito harmonicamente, né. Então, cada, constelação familiar, ela é uma abordagem sistêmica, né, e o que que isso significa? Que nada é visto isoladamente, né, a gente sempre olha o todo, tá. Cada pessoa que é atendida, né, dentro das constelações, nesse contexto maior, a gente sempre olha toda a ancestralidade, a história de toda essa família, os vínculos, as dores, né, todas as dinâmicas inconscientes que essa família trouxe. Por isso que é tão importante a gente conhecer um pouco, porque às vezes se apresentam coisas e eu sempre olho e digo: "Olha, aquilo ali, muitas vezes, está a serviço de algo maior", né. E aí, muitas vezes, as pessoas se doam, doam, doam e não existe troca, né. Então, em vez de olhar apenas, né, para um sintoma, né, ou como um conflito ou uma dificuldade financeira, né, um padrão emocional, né, a constelação ela olha sempre, né, por trás desse campo. Por que que isso está se apresentando? Porque ela está ali a serviço de algo maior. E esse campo, o que que ele faz? Ele revela esse desequilíbrio, né, o que precisa ser visto, né. E o que que faz, né, ele faz essa inclusão. Vai ressignificando, vai curando, vai integrando, né. Então é assim que funciona a constelação, né. E assim, os pontos, assim, chaves dentro de uma constelação, né, é sempre os movimentos de reconciliação, tá. Então, sempre reconhecendo quem veio antes, porque quando uma pessoa assume o seu lugar dentro do sistema, o sistema todo ele se reorganiza, né. Porque muita gente vem, né, com lealdades a um sistema, né, e quando essa pessoa olha para isso, né, para essas lealdades invisíveis, né, que prendem o sistema todo, ela pode liberar todo um sistema, né. E como a constelação ela funciona na prática, né, então tu pode fazer num formato de grupo, né, no formato de grupo o cliente apresenta a sua situação, né, e os facilitadores então escolhem os representantes, quem vai representar, né,
as pessoas que ele quer colocar no campo para representar, então, os membros, da família, né, as situações, os elementos mais importantes, né. Então eles representam, as suas expressões, né, então eles vão liberando ali as emoções e, gente, é incrível como isso realmente, quem já fez, quem já participa sabe como é que é, né. Então são movimentos que não são deles, mas eles se apresentam através desse campo que vai, né, sendo aberto ali, né. E o cliente vai estar ali olhando como se tudo tivesse ali passando, né. Então é impressionante como esse campo, né, ele revela exatamente onde estão, né, assim, as exclusões, onde estão as desordens, aonde estão os desequilíbrios, né. Então é muito lindo, muito curador, né. E os benefícios, assim, da constelação em grupo, né, porque, ela traz uma força no campo, né, no coletivo, né. Então, assim, os movimentos, eles são muito visíveis, né. Então não que a individual não seja boa, mas a em grupo é, assim, bacana, né. E de forma individual, né, então não há representantes, então o que que acontece? A gente usa as âncoras que a gente diz, né, cada um, né, eu uso bonecos, às vezes eu não tenho bonecos, eu uso qualquer coisa, né, tu pode eu chamo de âncoras, né, então pode usar cartões, almofadas, né, o que tu tiver, cristais, né, tu pode, né, usar para que a pessoa possa visualizar, o mesmo sistema, né, de grupo. Então, essa energia, assim, do individual, muitos preferem, porque como eu sempre falo, né, cada constelação ela é uma caixinha de surpresas, né, nem eu, nem a pessoa sabe o que que vai se abrir ali, né, porque vai depender do que realmente tem que aparecer, né, então não é aquilo que eu escolho olhar, não, não funciona assim. Se a pessoa vai buscar a constelação, né, não, né, dessa forma não vai funcionar, né. Então ela é assim, de forma assim, claro que a gente sempre vai direcionar, tu vai colocar um foco, tu vai colocar, né, eu sempre digo, aquilo que tá ali no olho do furacão, né, te incomodando, tu vai olhar, né, e vai funcionar, tá. Então, da individual, assim, as pessoas preferem mais porque, cria, assim, uma maior privacidade, né, a profundidade emocional, né, e claro, o foco é exclusivo, né, numa pessoa só, né. Então, assim, muitos hoje preferem a constelação, individual, né, do que em grupo, né. Mas tem muitos grupos maravilhosos, eu acho fantástico, só que, né, desde a época da pandemia a gente perdeu isso um pouco, né, porque como não podia, né, mais se reunir, a gente começou a fazer as constelações individuais, né. E muita gente pergunta: "Mas Laércia, para que que serve, né, uma constelação familiar, né?". Então ela ajuda em todas as questões, né, emocionais, relacionamentos, né, prosperidade, né, aqueles padrões que a gente vê visivelmente as pessoas repetindo, né, as dores que a gente não entende, né, conflitos internos familiares, né, "Ai, por que que isso, por que que aquilo?", porque muitas vezes, né, muitas vezes, esses conflitos, essas desordens não começaram, comigo, né. Por isso que tem um livro chamado Isso Não Começou com Você, e ele acho que de um psiquiatra, não me recordo agora o nome dele, mas ele fala muito, ele conta, assim, as histórias, que os pacientes traziam, e todas essas histórias não eram histórias, né, da pessoa, e sim, né, do campo que vinha trazendo lá da ancestralidade, né. Então esse livro é muito bom, né, Isso Não Começou em Você. Ele é um livro bem gostoso, assim, de ler, ele tem exercícios bem legal de ler, né. Então ela não promete curas, ela não promete mágicas, né, então ela traz consciência, né. A consciência muda tudo, porque eu sempre digo, toda e qualquer constelação, ela só te mostra o que tu precisa. Por isso que muitas vezes tu tem que dar um apoio após a constelação, porque ela vai reverberando por muito tempo. E aí como que tu lida com isso que tu viu ali na constelação, né.
Então, por isso que eu digo, ela te mostra, ela traz do inconsciente para o consciente, tá? Então, é assim que a constelação funciona, tá bom? Então, se você sente que você tem histórias que tu tá repetindo, carregando pesos que não são seus, né? E vive com a vida bloqueada, né? Ai, mas eu sou igual à minha mãe, mas tu não precisa mais repetir isso. Do seu lugar de pequena, você pode escolher fazer diferente. Então isso também é uma coisa que as pessoas às vezes acham: "Ai não, meu pai era assim, meu avô era assim, e eu vou ser assim". Não, não é verdade. Então assim, eh, só que claro, tu tem que assim, de verdade, querer quebrar muitas coisas, né, porque muitas pessoas têm as lealdades invisíveis e não percebem que têm. E aí elas não conseguem quebrar esse padrão, porque se você quebrar esse padrão, o que que vai acontecer? Tu vai ser diferente, tu vai fazer coisas que talvez ninguém da tua família fez, como por exemplo, tu enriquecer, tu ganhar dinheiro como ninguém na tua vida ganhou dinheiro. Ou tu vai encontrar um relacionamento e vai ficar com a pessoa e toda a tua família nunca ninguém conseguiu, né, ficar num relacionamento. Então, tu vai começar a realmente ser diferente. E o que que acontece quando tu começa a ser diferente, né? Tu começa a ser excluída. E aí tu tem que dizer: "Mas mesmo assim, eu pertenço. Mesmo assim, mesmo sendo diferente, eu pertenço", né. Então tem que dizer: "Sim, pai, sim, mãe, vocês são os pais certos para mim, mas do meu lugar, eu escolho seguir o meu caminho, a minha vida em honra a vocês, né. E com amor e respeito, eu sigo para minha vida". Né. Então, a constelação familiar, ela não é sobre julgar e culpar, jamais, tá. Ela é sobre incluir, sobre libertar, né, honrar o caminho, né, dos nossos pais, que nos trouxeram até aqui. Porque vocês já pararam para pensar, né, que a mãe, ela é nosso portal. O útero dela é nosso primeiro lar, né. Então, é muito bonito quando a gente começa a entender, e não importa o que aconteceu, não importa o que que aconteceu, porque quando a nossa mãe engravidou de nós, ela já disse sim para nossa vida. Então, não importa o que aconteceu, tudo está como tem que estar, tá? Então é isso, gente. Se esse conteúdo fez sentido para você, né, compartilha, né, se inscreve no canal e vamos para o nosso próximo vídeo e vamos nos expandir, né? Vamos nos autoconhecer cada vez mais. Gratidão.